Cuidar de você, pai e mãe, não é algo só para você, é algo para você e também para os seus filhos. Olá, jovens! Cá estamos nós pela, talvez milésima tentativa de fazer este canal do YouTube ter vídeos frequentes. Por favor, ajudem o terapeuta aqui a enfrentar este desafio de estar aqui constantemente. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua mensagem de incentivo. Curta, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e também deixe aqui nos comentários a sua sugestão de outros vídeos para entrarem aqui neste conteúdo exclusivo do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, eu sou professor de constelação familiar sistêmica, sou também mentor de outros terapeutas e sou escritor. No ano passado eu lancei meu primeiro livro, Um Caminho para o Amor. E como eu falei já no início deste vídeo, já tem um certo tempo que eu tento frequentemente ter uma frequência no YouTube e acabo deixando ele de lado de tanto que eu posto lá no Instagram, sempre textos e vídeos rápidos. E o que é que eu fiz dessa vez? Eu pensei no seguinte, pegar alguns textos do Instagram, que foram textos com muita interação, que pessoas realmente se interessaram por aquele tema, e trazer para cá para a gente conversar um pouco mais sobre estes assuntos. Então você pode ir lá no meu Instagram, @benito.a.j.ribeiro, e me mandar o texto que você mais gostou lá no feed para que eu faça um vídeo com um pouco mais sobre aquele assunto, tá certo? E o texto que eu escolhi para começar este novo movimento aqui no YouTube, eu não sei quantos vídeos eu já fiz falando de novo movimento aqui, mas desta vez vai. Mas o vídeo que eu escolhi dessa vez foi sobre este texto aqui, vou deixar aqui. Foi um texto que eu escrevi depois de um movimento muito intenso de uma constelação que eu fiz e que me gerou uma forte reflexão sobre este lugar dos pais ao olhar para uma questão dos filhos. Há um movimento muito comum de quando esses pais olham para questões que os filhos estão vivendo, eles vivem internamente um certo desespero. E nesse desespero, por perceber que esses filhos estão entrando no movimento de sofrimento, há uma grande questão, que é a seguinte: esses pais olham com um foco tão grande para esses filhos que esquecem de olhar para suas próprias questões. Muitos desses pais chegam a uma constelação na tentativa de levar a questão deste filho para ser trabalhada. E não é que a gente não possa fazer isso. Há sim uma possibilidade de quando os filhos são pequenos, importante isso, de quando os filhos são pequenos, de nós, pais e mães, levarmos as questões dos nossos filhos para que a gente veja, através de uma constelação sistêmica, o que há dentro daquele sistema e que está levando aquela criança a vivenciar aquela dor que ela está vivendo. Mas existem algumas coisas escondidas por trás desse movimento desses pais que eu acho importante de se observar, até mesmo para ajudar essa criança a aprender a lidar com essas questões e aprender a vivenciar o seu próprio movimento de crescimento. Não sei se você sabe, mas quanto menores os nossos filhos são, mais eles representam aquilo que nós, pais e mães, vivemos internamente e muitas vezes a gente não manifesta. Então percebe só aqui a importância de você, como pai e mãe, trabalhar as suas próprias questões, não só por você, mas também pelo seu filho que está ali representando muitas das coisas que você escolhe fechar os seus olhos. E o que será que acontece dentro dessa dinâmica que faz muitos pais se desesperarem com a dor que percebem em seus filhos e mergulharem de uma forma muito intensa na tentativa de resolver essa dor deste filho? É claro que tem aquela parte que é a parte da responsabilidade que este pai e esta mãe têm diante de uma criança, onde o pai e a mãe são de fato os grandes, que têm um poder muito maior sobre a vida dessa criança. Essa responsabilidade, ela sim pesa muito. O ponto que eu queria deixar a respeito dessa responsabilidade é que dentro dessa responsabilidade, você que é pai ou que é mãe, precisa ter consciência de quanto poder você realmente tem diante de uma questão que o seu filho apresenta. Até que ponto você de fato tem força para tirar a dor de um filho? Até que ponto você tem de fato uma possibilidade de fazer algo por ele para que ele não viva a dor que ele está vivendo? Um ponto importante aqui é você que é pai e mãe perceber
que você realmente precisa fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Mas diante da dor de um filho, da responsabilidade que nós, no lugar de pais e mães, sentimos, há uma possibilidade de você ficar tentando fazer coisas que estão além da sua possibilidade, fazendo assim com que você se destrua e acabe perdendo a sua possibilidade de ajudar este filho a crescer. Com relação a essa questão, um outro ponto importante de você observar é o seguinte: o quanto que você está internamente estruturada para de fato dar suporte ao seu filho. Existe uma coisa que complica muito dentro dessa tentativa de fornecer a ajuda a um filho, que é quando você, pai ou mãe, não está com as suas dores internas minimamente elaboradas, né? Eu não vou dizer totalmente resolvidas, porque eu não acredito que isso seja possível. Mas quando você não está minimamente estruturado internamente para lidar com essas dores, vai ser muito mais difícil que você consiga estar ali, presente no seu lugar de pai ou de mãe, com força suficiente para facilitar o movimento de vida de um filho. Tem uma coisa interessante que a gente precisa observar, que é o seguinte: quando a gente não está internamente bem estruturado, bem cuidado, as dores que aquela criança vai manifestando, o choro daquela criança, ela vai tocando na gente profundamente no choro que a nossa criança interna ainda tem. E esse é um ponto que vai te levar a ter um incômodo muito maior diante da dor que ele apresenta, porque na realidade não é só a dor dele que está se apresentando, mas é a sua dor que também está se manifestando a partir da manifestação da dor dele. E aí percebe só, o seu filho está num processo de dor muito intenso, essa dor reflete na sua dor e te deixa também sentindo muita dor. E como consequência, você vai perder completamente a sua possibilidade de olhar de uma forma mais clara para aquilo que você pode realmente ajudar este filho a superar essa dor. É nesse ponto que eu gosto de dizer muito que um dos maiores bens que você, que é pai ou mãe, pode fazer por um filho é você tratar as suas próprias questões, é você levar as suas questões para a terapia, não só as questões do seu filho. Somente quando você cuida de si é que você constrói uma estrutura interna para você cuidar de uma outra pessoa. Eu gosto sempre de citar uma coisa que o Bert Hellinger coloca lá nas Ordens da Ajuda, que ele coloca assim: a gente só consegue dar ao outro aquilo que nós temos. Então percebe como que você vai conseguir dar vida a uma criança se você não está cuidando da sua própria vida? Como você vai conseguir cuidar se você não está se cuidando? Como você vai conseguir dar amor se você não está constantemente se nutrindo de amor para doar amor a essa criança? Esse é um dos pontos principais que levantam a importância de você, como pai, como mãe, trabalhar as suas próprias questões para construir essa estrutura que vai te dar uma base para ter saúde e entregar saúde a essa criança. E um outro ponto que eu até uso bastante nos atendimentos, quando eu percebo que a pessoa que está sendo atendida tem um filho, que é o seguinte: imagina só que nós estamos dentro de um sistema e que tem uma longa cadeia de informações caindo em cima da gente. Provavelmente, quando a criança está sofrendo dores sistêmicas, ela está sofrendo uma carga que está lá de trás e que está chegando nela de alguma forma. Essa carga que chega nessa criança é uma carga que ainda não foi elaborada, que ainda não foi vista, que ainda não foi trabalhada. Então perceba só, quando você, que é pai ou mãe, para olhar para o seu próprio processo interno, para toda essa informação ancestral que você recebe e transmite para essa criança, quando você leva as suas questões e se trabalha, você não está fazendo um trabalho só por você. Você está fazendo um trabalho por você e também por todos aqueles que vêm depois de você dentro desse sistema. Isso te dá a possibilidade de acabar com todos os problemas que as próximas gerações terão? De forma nenhuma. Mas quanto mais boletos internos você conseguir pagar na sua jornada, menos boletos internos você vai deixar para que as próximas gerações precisem pagar. Então perceba, cuidar de você, pai e mãe, não é algo só para você. É algo para você e também para os seus filhos. Isso reflete diretamente na construção de vida dos nossos pequenos. Por isso, mais atenção naquilo que você está evitando olhar aí dentro de você.
E era isso que eu queria falar no primeiro vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acompanha lá no Instagram. E no dia 31 desse mês eu abro as inscrições para o meu curso de formação em constelação familiar sistêmica. Para mais informações, manda um WhatsApp para mim, nesse número aqui, e eu te mando um PDF com todas as informações sobre o curso. Te espero no próximo vídeo e até mais. Fui!